Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 7, versículos de 40 a 53. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura, o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhe perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele faz?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, alegria grande participar deste canal do Padre Edmar, trazendo a palavra de Deus, essa palavra que nos evangeliza, a partir de uma experiência pessoal com Jesus Cristo. E é verdadeiramente isso que nós vemos nessa passagem do Evangelho de hoje. Pessoas que tiveram algum contato com Jesus. E aqui nós queremos apresentar 3 experiências diferenciadas. Primeiramente, o povo em geral. Aquelas pessoas que tiveram um contato com Jesus, alguns que se deixaram ser evangelizadas por ele e procuraram acolher a sua mensagem e compreenderam de fato qual era a sua identidade. Mas outros tantos não conseguiram compreender quem era Jesus. Isso causou uma polêmica sobre quem era Jesus, sobre a identidade de Jesus. Enquanto alguns acolhiam, outros o repudiavam, inclusive os chefes do antigo povo de Deus. Uma segunda experiência de Jesus é dada por aqueles guardas que são enviados pelos chefes do povo de Deus para interrogar a Jesus sobre quem ele era. Eles voltam e vão prestar contas aos seus superiores. E quando os seus superiores perguntam sobre essa experiência e por que não levaram Jesus preso com eles, os guardas têm essa expressão muito impressionante de quem de fato fez uma experiência de Jesus. Ninguém jamais falou como este homem. Essa experiência profunda sobre a palavra libertadora de Jesus Cristo. Ninguém jamais falou como este homem. Irmãos e irmãs, essa experiência mais profunda é que nós somos chamados a fazer. Compreender que as palavras de Jesus são palavras de vida e não encontramos uma outra palavra semelhante a essa. Ninguém jamais falou como este homem.
E uma terceira experiência é a experiência de Nicodemos. Nicodemos tinha ido encontrar-se com o Senhor às escondidas à noite. Teve um diálogo muito profundo com o Senhor. E ali, naquele diálogo do capítulo 3 do 4º Evangelho, Jesus falava da necessidade de nascer de novo, nascer do alto. Nicodemos pôde fazer esta experiência de Jesus Cristo na sua vida. Nicodemos pôde, assim, acolher esta palavra de vida e de salvação. São 3 experiências, irmãos e irmãs. 3 experiências que o Evangelho nos apresenta. Que nós possamos nos identificar com aqueles que acolheram a palavra nessa primeira experiência geral do povo em relação a Jesus. Que nós possamos acolher essa palavra compreendendo que ninguém jamais falou como ele falou. E ainda essa experiência profunda de Nicodemos que leva a uma adesão a Jesus Cristo. Hoje, na nossa vida, na nossa história, nós também somos chamados a fazer essa experiência profunda de Jesus na nossa vida, a perceber que ninguém jamais falou como este homem, porque ele tem palavras de vida eterna, porque ele tem palavras que libertam. E é dessa experiência profunda, irmãos e irmãs, que nós somos chamados a fazer a nossa adesão a Jesus Cristo, a viver do seu amor, a viver da sua mensagem que liberta e salva. Estamos muito próximos de celebrar a Semana Santa. Próximo domingo, na semana que vem, já será domingo de Ramos, se seguirá a Semana Santa, culminando no mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Que esta Semana Santa possa trazer para nós essa experiência profunda de um Deus que envia o seu Filho para a nossa salvação. Desejo desde já a todos os que acompanham este canal que possam fazer uma experiência profunda de Jesus Cristo. E assim como aqueles guardas que possam também proclamar: ninguém jamais falou como este homem, que possa acolher Jesus na sua vida, como Nicodemos o fez, e depois fará a grande experiência de sepultar o corpo do Senhor na esperança da feliz ressurreição. Fiquem todos com Deus, que a palavra ilumine sempre a missão de todos nós.